Atlantis, visitação alienígena e manipulação genética. Michael Tsarion. Capítulo 13, o macroscópio vivo. Se John Dee, um dos maiores ocultistas satânicos que já viveram, foi extremamente bem conectado por toda a Europa. Junto com Edvard Killer e outros, ele começou abrindo portais para outras dimensões, a fim de falar com os anjos. Sua fraternal contrapartida na Europa, sua instrução, realizou ritos semelhantes. Sua obsessão era entrar em contato com seres extraterrestres, ou de preferência, dimensionais, os arcontes. Para fazer isso, ele inventou o que era conhecido como magia enoquiana que, devido à sua hábil camuflagem, foi mal compreendido até hoje. Olhe através das imagens pitorescas e veja a verdade disso. Estes magos e bruxos foram envolvidos, e ainda estão envolvidos, com a convocação de entidades dimensionais, que foram confundidos nos dias de antiguidade como demônios e anjos. Ver a clássica série britânica Sci-Fi Dr. Quem, especificamente os seguintes episódios: Planeta das Aranhas, Daemons, Masque do Mandrágora, Snake Dance, Terror dos Zigons, Os Silurianos, Face do Mal, Estado de Decadência, Retorno do Mara, Pirâmides de Marte, Chifres do Nimon, Pesadelo no Éden, etc. Estranhamente, mesmo com as tentativas corajosas de escritores e cineastas, ele ainda vem como um choque para a maioria perceber que as anedotas pitorescas de magia no Renascimento e períodos elisabetanos são na verdade referências à ciência. Feitiçaria e ciência não são tão desconectados como é comumente insinuado, e não é o que acontece. Quase todos os pré-cientistas industriais, cosmólogos e químicos eram mestres ocultistas. Quando se toma um olhar mais de perto para as personalidades por trás das sociedades ocultas da era elisabetana, por exemplo, uma imagem interessante começa a se formar. Pesquisadores competentes ou estudantes do oculto, de magia enoquiana, etc., lembre-se com que frequência os sigilos mágicos se assemelham, ou na verdade são símbolos planetários e cósmicos. A razão para isso foi escondida há muito tempo. A magia da Idade Média e a necromância da Idade das Trevas foi para os mesmos propósitos como a tecnomância da Era Moderna. Os praticantes e seus lacaios são todos de um clã com a mesma agenda. Quando ouvimos falar de mágicos em seus círculos de proteção circulado por símbolos planetários e chamando os nomes bárbaros de arcanjos e familiares, devemos perceber que isso tem a ver com fenômenos muito físicos. Vamos olhar agora além da máscara para ver o que está na origem dessas ciências ocultas específicas e por que a profusão do ocultismo entre a inteligência aristocrática europeia neste momento. A magia enoquiana é nomeada em homenagem ao profeta do Antigo Testamento, Enoque. Mas o nome, na verdade, vai mais para trás para o sumério Enki, um dos Anunnaki original. É mais do que sinal. Mais estranho que Dee escolheu este nome para sua adivinhação. Se John Dee foi realmente bem-sucedido em sua empresa. Ele conseguiu abrir seu portal entrando em diálogo com almas de outra dimensão. Isso não foi a primeira vez na história da Terra que tinha sido tentada, nem seria a última. Toda vez que ocorre, as consequências podem sempre alterar o curso da história, geralmente para pior. No final da era elisabetana, ou pouco depois, a abertura de outro interdimensional portal foi necessário. Desta vez foi empreendido por membros do Irmão de Capuz Branco, os descendentes dos Filhos das Serpentes, os Lemurianos. Eles estavam tentando para contrabalançar e amenizar a tentativa dos Bentiones e pedir orientação se eles podem ser bem-sucedidos em contrariar a influência de seu inimigo. Veja epílogo. Hora de mudar a estrada que você está. Se John Dee entrou em diálogo com essas inteligências dimensionais para ver se ele poderia aprender com eles os segredos para uma forma maior de tecnologia, que precipitaria a fuga da Terra de seus mestres.
Como um macroscópio vivo, Day descobriu que esses seres dimensionais realmente têm respostas. C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien sabiam que os alienígenas estavam no controle total do pós-dilúvio na Terra, que eles tinham replicado uma raça de dragões ou répteis, que eles estavam, desde o experimento dos elisabetanos, em aliança com entidades dimensionais. O último, Lewis ligou eles a macrobes. A humanidade, disse ele, toma como certo o mundo do micróbio. Embora não visível a olho nu, é preciso apenas fazer uso do microscópio para confirmar sua existência. No entanto, no nível acima do humano, existem os macrobes. Estes não podem ser vistos a olho nu também. Sua existência é conhecida, ou intuitada, pelas sutis faculdades interiores de um sensível, ou clarividente. A palavra enoquiano literalmente significa olho interior. Lewis insinuou que ninguém pode nunca entrar em uma compreensão da história peculiar do planeta Terra sem um conhecimento dessas entidades. Mas Day também descobriu que os macrobes não demorarão a ser contatados por criaturas tão humildes e presunçosas como ele. Sua mente foi quase destruída pela comunhão. O conhecimento que os arqueões das trevas comunicaram através de seu golpe à consciência era tão vasta e complexa que logo, depois disso, realizada por todas as preocupações que levaria literalmente séculos para perceber fisicamente. Tinha que ser decidido se apenas desistir completamente e permanecer internado na Terra para sempre, ou, para de alguma forma tentar, contra todas as probabilidades, concretizar os detalhes complexos do que é retransmitida. As elites da dinastia Tudor com garantias de Day optaram por continuar. Eles colocariam as mentes mais talentosas à sua disposição para a tarefa de decodificar em termos hábeis as estratégias dadas a partir do além. Outros foram contratados para chegar a um acordo e estratégias de camuflagem para esconder o que estava acontecendo daqueles não privilegiados para ele e de membros da prole lemuriana. Era tarefa desses intelectuais, nestas cortes nomeadas, ou, alquimia real afiliada, necromantes, adivinhas, e clarividentes para traduzirem estratégias pragmáticas às instruções volumosas que foram transmitidas. Sociedades inteiras foram estabelecidas em respeito a este propósito. O controverso, adeptos e ex-alunos, como William Black, Elias Ashmole, Robert Boyle, Tommaso de Campanella, Cagliostro, Conte St. Germain, Sir Kenelm Digby, Cornelius Drebel, Robert Flood, Casanova, Nostradamus, Cornelius Agrippa, etc., eram mais frequentes do que os criadores, ou os membros, do chamado Coronel Invisível Legis, Leis Invisíveis, e muitas vezes o empregado do atrevido Plutão, o alto chamado Negros Veteranos Astrônomos. Esses adeptos eram hábeis em práticas mágicas e podiam manter contato com qualquer dos outros, então, como eles também fazem hoje, através de ressonância telepática. Sua estreita cooperação em todo o mundo foi mantida por intercomunicação instantânea por telepatia, o que é ensinado. Equialcoixana, a fronteira final, as travessuras notórias de alguns desses personagens foram satisfeitos e deu-se através de intelectuais da nobreza em toda a Europa. Eles poderiam literalmente se safar de assassinato, porque eles tinham a sanção do mais alto da terra. Seus encontros ocasionais com a lei, ou os descendentes mais conscientes dos filhos da serpente, como Christopher Marlowe, também não os incomodou muito. Marlowe foi finalmente despachado por seu adversário. Eventualmente, percebeu-se que nenhum único estudioso, ou grupo poderia esperar desvendar os dados complexos em uma vida e que por muitos séculos os estudiosos teriam que trabalhar inconscientemente no material. Eles resolveram o problema criando os bastidores da aprendizagem que agora conhecemos como as grandes universidades do mundo. Estes não foram abertos para o bem do mundo, ou para o bem-estar espiritual de toda a humanidade. Eram lugares de aprendizado e pesquisa para os dados dimensionais.
Junto com muitas igrejas e mosteiros, as universidades se tornaram os epicentros para a colagem da grande quantidade de pesquisas que estavam freneticamente acontecendo em todo o mundo. Ver ou ler o nome da rosa. Essas faculdades abrigavam e preservavam a informação colhida através do tempo. Para garantir que apenas iniciados tivessem acesso, a estrutura de fraternidade baseada em maçônica foi instigada. Praticamente todos os membros fundadores da Royal Society eram maçons. Pode-se razoavelmente argumentar que a própria Sociedade Real, pelo menos em sua criação, era uma instituição maçônica. Michael Baigent, Sangue Santo e Santo Graal, foi apenas muito mais tarde para sufocar a curiosidade e evitar a guerra de classes que as universidades foram finalmente abertas para as massas. O estudo da arquitetura, simbolismo e geomântico foi inserido nos grandes centros de aprendizagem do mundo, como o Smithsonian, compreende uma ala inteira para si mesmo. Uma das personalidades que estava programada para trabalhar no magnum opus do Atlantean Necromancers era Francis Bacon, que alguns consideram o pai da ciência moderna. Na verdade, os novos paradigmas científicos que saíram desse período, as leis que foram descobertas sobre o universo e a natureza da vida biológica, surgiu principalmente desses pensadores e especialistas recrutados pela nobreza negra da Europa para trabalhar na meta, ou plano. Para encobrir isso foi colocado diante de nós que há certos momentos na história em que, por razão não aparente, o conhecimento de uma espécie floresce e ideias semelhantes tornam-se conhecidas. É possível que muitas das figuras da ciência primitiva estavam empregados na Irmandade Escura. A história revela quantos cientistas eram habilidosos ocultistas. E assim são eles hoje também, embora seja muito bem encoberto. A chegada ao nosso mundo deste conhecimento em um nível atacadista deu origem à Era do Iluminismo e ao indo Idade de Julgamento. Na verdade, como Marlowe, William Shakespeare também estavam cientes do que estava acontecendo atrás da fachada dos eventos. Criteriosamente, ele se referiu ao plano oculto em sua peça e parece ter avisado contra ele. As peças de Shakespeare contêm complexas anedotas alquímicas e ocultas. Ainda, por alguma razão estranha, poucos estudiosos acadêmicos chamaram a atenção adequada para eles. Há também a controvérsia da identidade real de Shakespeare. Foi suposto que o personagem responsável pelas peças foi ninguém menos que Sir Francis Bacon, mas não foi confirmado. É mais provável que um descendente excepcionalmente talentoso dos filhos das serpentes foi responsável por eles. As obras em si contêm cifras criptografadas que pode revelar a autoria. Francis Bacon, nosso Shakespeare. Francis Bacon e sua Sociedade Secreta pela Sra. Henry Pott, a fraude bíblica por Tony Bushby. A informação transmitida, canalizada, pelas superalmas dimensionais foi que havia de fato chaves para o Stargate. Mas o que estes eram e a maneira de sua implementação não foi imediatamente alcançável. Na verdade, os macrobes revelaram que a humanidade teria que continuar a avançar tecnologicamente ao ponto de os segredos de como a energia se transforma em matéria poderia ser estudado e dominado. No entanto, mesmo para começar a entender as permutações deste primeiro objetivo, séculos teriam que ser gastos aprendendo sobre o fenômeno exatamente, e o oposto, como a matéria se torna energia. Esta foi a motivação por trás da maioria da ciência pós-industrial: pesquisa, experimentação e, obviamente, não porque a humanidade estava evoluindo pela primeira vez para o domínio técnico. Fase 1 da lição macrobe foi finalmente concluída quando os semideuses atlanteanos conseguiram dividir o átomo na década de 1950. Um estudo das vidas e carreiras dos envolvidos com energia atômica, como Leo Szilard e Robert Oppenheimer, provará uma interessante linha de pesquisa para os interessados em corroborar com nossa aquisição.
Só agora, depois de quase um milênio, eles são capazes de embarcar na descoberta do inverso, como a energia se torna matéria. Sun Microsystems, com seu sugestivo logotipo serpentino, os RIMIT são 3 das muitas corporações, financiadas pela nobreza negra, que são fachadas para esta pesquisa. Sociedades secretas são uma presença não só por trás da indústria, mas também de governos. O símbolo para a atual União Europeia, por exemplo, foi sugerido pela primeira vez para a bandeira dos Estados Unidos, Estados da Europa pelo Priorado Supersecreto de Sion, que se diz estar sediado na França. Os grandes mestres e membros ilustres desta ordem são descendentes dos medievais reis merovingianos que dataram sua ascendência de volta ao israelita, rei Davi. A palavra Merovingian vem de Merovei, que significa nascido do mar. Isso, no entanto, não refere-se ao mar físico, mas ao abismo maior, o céu noturno. A palavra e a imagem do mar têm sido usados há muito tempo como um simulacro enigmático para os céus. Então, o que se diz nascer nele realmente nasce extraterrestremente. Veja 20.000 Ligas o Mar por Jules Verne. A palavra grega anfíbio significa simplesmente vida em 2 aviões. A palavra era muitas vezes aplicada na antiguidade para aqueles homens que, embora ainda vestindo uma forma humana, tinha feito a si mesmos quase divinos através do conhecimento, e viveu tanto nas regiões espirituais supersensoriais como na terra. O glossário teósofo. O símbolo mais comum usado pelos merovingianos era a serpente, ou o dragão. Realmente o deus anfíbio mais conhecido era Dagon, cujo nome conota dragão. Um dos reis merovingianos tinha um nome Dagobert,